Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia que tenham dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Um dos grandes desafios da vida, irmãos e irmãs, é nós estarmos em nós mesmos e nos pertencermos e sermos um só. Porque a coisa mais fácil para nós seres humanos é nós nos virarmos do avesso. Nos tornamos aquilo que não somos. Dizemos aquilo que não gostaríamos de dizer. Estamos nos lugares onde não gostaríamos, nos perdemos de nós mesmos e nos sentimos dilacerados. É preciso fazer um grande esforço para estar em si mesmo, para conhecer a si mesmo e para apreciar-se. Nós nascemos para ser um com aquilo que somos e com a verdade que somos. Uns com os outros, porque nós nascemos para tecer unidade nesse esforço de comunicar quem somos, partilhar as belezas que vemos, encontrar quem caminhe conosco, quem suporte conosco o peso da travessia. Mas nós, embora sendo chamados para o encontro, encontrar-nos a nós mesmos e para encontrar os outros, estamos sempre nos perdendo. E é assim, neste contexto, que faz a pergunta, insere o seu questionamento, o Cristo no Evangelho de hoje. Como é que uma coisa dividida pode subsistir? Se nós estamos sequestrados de nós mesmos, quem poderá nos encontrar? Se nós estamos com uma família dividida, como nós poderemos ter a alegria de voltar para o aconchego do nosso lar? Se nós nos encontrarmos afastados de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus, quem poderá nos devolver a nós mesmos? Portanto, das tantas procuras que nós podemos fazer, das coisas que nós queremos conquistar e apreciar, nunca nos esqueçamos do dever da unidade. De que a grande busca do nosso coração é de sermos amigos de Deus, porque quando nós estamos junto de Deus, nós encontramos aquilo que nós cantávamos no Salmo, experimentamos uma verdade e um amor que jamais nos abandona. O nosso grande esforço é estarmos devolvidos a nós mesmos e não nos perdermos pelas nossas preocupações e pela nossa ansiedade. Nós nos perdemos quando somos orgulhosos. O orgulho sempre cobra de nós um preço alto demais e termina nos deixando sem nada. Nós nos perdemos e nos dividimos quando somos soberbos e somos avarentos, porque somos devorados pelas nossas próprias fomes. Nós nos perdemos de nós mesmos quando queremos conhecer coisas fora, fotografar fora, postar fora, exibir fora, sem acalentar, sem curar e sem encontrar aquilo que está dentro. E, sobretudo, uma das maiores perdas que pode nos acontecer e que nos decepciona profundamente é aquela quando nós também nos perdemos do coração dos outros.
É terrível quando nós estamos próximos de alguém, até com o corpo. Um esposo pode estar profundamente próximo da sua esposa, ter o corpo próximo, mas o coração distante. E quando o coração está distante, as diferenças tornam-se divisões. Quando o coração está distante, é preciso gritar porque as almas já não se encontram mais. Quando o coração está distante, nós não temos mais a alegria de estar junto. Qualquer diálogo torna impossível, porque já não é mais possível encontrar o coração com o outro, comunicar-se a ele, porque a comunicação pressupõe diálogo. A grande busca do nosso coração é a paz que vem desta unidade com Deus, e é preciso que nós deixemos que Deus seja, que o Cristo seja o caminho, a verdade e a vida na nossa existência. É preciso que nós estejamos em nós mesmos e que nos apreciemos e que não estejamos divididos. Todos nós, durante o dia, temos que nos permitir apreciarmos a nós mesmos, aquilo que nós somos. Sem celular, sem internet, sem personagem, sendo somente nós. Não sendo mãe, não sendo pai, não sendo padre, não tendo que prestar contas aos vizinhos porque o olhar do outro é o inferno, mas sendo nós mesmos, na verdade daquilo que nós somos, nos acolhendo e nos restaurando. Já reparou como é difícil para nós no tempo de hoje fazer silêncio? Nós somos estranhos a nós mesmos, desconhecidos a nós mesmos. É por isso que qualquer preocupação, qualquer aflição nos tira do eixo. Nós já estamos perdidos e, portanto, não podemos nos encontrar. E Cristo disse: aquele que está dividido contra si não poderá subsistir. Não se esqueça, quer vos aconselhar este jovem padre, tenha sempre momentos onde você é devolvido a si. Momentos em que pode respirar a sua vida, momentos de atos sem testemunha, porque é nesses momentos que se tece a alegria, é nesses momentos que nós recuperamos o entusiasmo, é nesse momento que o respirar traduz ao nosso coração a alegria de viver, em que a gente vai perceber que talvez os nossos problemas não sejam tão grandes assim, não é? Porque as coisas externas só podem nos invadir se nós permitirmos. Os piores sabotadores são que nós trazemos dentro de nós mesmos. Nós somos os nossos principais sabotadores quando não nos apreciamos e estamos sequestrados de nós mesmos. Aqui vemos na primeira leitura o exemplo de Davi. Davi, costumo dizer, é um homem que sabia onde estava o seu coração. Não era um homem dividido. Estamos aqui no segundo livro de Samuel. E aqui, quando observamos, passa-se todo o primeiro livro de Samuel com Davi já sendo eleito rei de Israel, mas tem diante de si um grande inimigo que o impede de tomar posse daquilo que já era seu. Davi poderia ter feito como nós fazemos, não é? Quando não alcançamos aquilo que desejamos, poderia ter se impacientado, poderia ter sido devorado pelos seus sentimentos, poderia ter desconfiado da promessa de Deus, mas, no entanto, espera, repousa na promessa, até que chega um momento que Saul, que o perseguia, ele mesmo decide desistir da própria vida, suicida-se, e aí Davi pode tornar-se rei. Que grande lição para nós! A paciência de ser de si, a paciência de não ter necessidade de reivindicar, tanto por estar em paz consigo mesmo. Já sabia que era rei de Israel, já sabia das promessas de Deus e, portanto, confiava em Deus e pôde esperar. Nós estamos em tempos de muitas urgências, em urgências que nos dividem e que nos dilaceram. Nós precisamos ir a um tempo que é o tempo da graça de Deus, o tempo da importância. Saber situar na nossa vida aquilo que é importante para não estarmos divididos. E nada é mais importante do que aquilo que nós cantávamos no Salmo. A verdade e o amor de Deus que sempre nos acompanham. Essa é a certeza que preenchia o coração de Davi e que sempre o restaurava. A certeza, em primeiro lugar, que o Senhor é amor. Numa das primeiras vezes em que Deus, por assim dizer, define-se a si mesmo,
do livro do Êxodo, ele assim se diz como um Deus do Hesed, do hebraico, um Deus da misericórdia, um Deus do zelo, um Deus do amor, um Deus da paixão. Quer dizer, nós sempre podemos ser alcançados e envolvidos pelo amor de Deus, e este amor passará a ser o nosso tudo. Se o amor de Deus nos abraça, nós não precisaremos buscar fora. Se o amor de Deus nos abraça, somos curados das nossas feridas e das nossas divisões, diz o apóstolo Paulo. O amor de Deus foi infundido em nossos corações, graças ao Espírito que nos foi dado. Todos nós somos moradas e templo do Espírito Santo. O Espírito que ungiu Davi também nos ungiu. E a partir desta unção, o amor de Deus nos cura a partir de dentro e é força na nossa fraqueza, diz o apóstolo Paulo. O amor já está infundido dentro de nós. Deus nos cura a partir de dentro, a partir daquilo que nós somos. E o amor foi infundido em nossos corações, diz o apóstolo Paulo, e graças a ele nós recebemos uma esperança. E a esperança não decepciona. Lá onde o nosso coração desespera-se de si mesmo, dos outros e das promessas de Deus, está faltando uma experiência desse amor que nos invade, desse amor que nos preenche, desse amor que nos é suficiente. Cantam os salmos, quando nós nos encontramos com o amor de Deus pela manhã, nós exultamos de alegria o dia inteiro, porque o amor de Deus torna o nosso tudo. O amor de Deus nos é suficiente, nos sacia das nossas fomes. Davi, porque experimentava o amor de Deus, era capaz de esperar. E inclusive, mesmo sendo perseguido por Saul, seu grande inimigo, Davi nunca deixou-se devorar pelo ódio, porque quem tem Deus no coração e, portanto, não tem o coração dividido, jamais tem adversários. Aquilo que os outros fazem, aquilo de que nos acusa, são problema dos outros. Nós não somos obrigados a carregar o peso daquilo que o outro disse, do julgamento que ele fez e da sua incompreensão. Mas nós só seremos capazes disso, de ter um coração que não é dividido, que não tem adversários, se nós experimentarmos de verdade o amor de Deus. E em segundo nos diz o Salmo, Deus tem o seu emet do hebraico, a sua verdade, a sua fidelidade. Deus não pode ser infiel àquilo que nos promete. E é por isso que nós podemos confiar. Ele jamais decepciona. Diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses, aquele que nos chamou é fiel e há de realizar aquilo que cumpriu. Esta era a esperança do coração de Davi. Nós não somos fiéis. Nós somos fracos, nós desanimamos, não vamos dar conta de tudo aquilo que temos de fazer, mas o Senhor é fiel. O Senhor dá conta, Ele é forte. No último versículo da leitura que nós escutamos, assim se diz que Davi ia crescendo não por si mesmo, não porque se inchava e se tornava soberbo, como os fariseus de que fala o Evangelho, que imaginavam saber tudo e nada, ninguém é mais tonto do que aquele que acha que já sabe de tudo. Ninguém é mais frágil do que aquele que quer dar conta de tudo. Não, diz o versículo 10 da leitura que nós escutamos. Davi ia crescendo porque o Deus Todo-Poderoso estava com ele. A rocha do emet, da verdade, da fidelidade de Deus acompanhavam Davi. Davi era um homem que cumpre aquilo que diz o Evangelho de Mateus, construir a sua casa sobre a rocha. Assim devemos ser nós. Deus deve ser o arquiteto da nossa vida, da nossa família, para que a nossa vida e a nossa família não tenha divisões. Porque aquilo que Deus une, aquilo que repousa na promessa de fidelidade de Deus, jamais irá desintegrar-se. E termina esta reflexão, irmãos e irmãs, com um olhar sobre a loucura daquilo que fazem os fariseus neste Evangelho. Jesus Cristo cumpre em si as promessas do Antigo Testamento. Davi era um ungido com a força do Espírito Santo, mas passou Davi e morreu, e Cristo vem como descendente de Davi para reinar para sempre. Com um reino que é desde sempre para sempre, com um poder que jamais se dissolverá. A unção que desce sobre o Cristo, a unção do Espírito que desce sobre ele quando é batizado, jamais o abandonará. E os homens cheios de si mesmos, os mestres da lei,
Os mestres das leis olham para Jesus e dizem que ele não é ungido. Dizem que aquilo que ele faz não vem da parte de Deus, mas vem da parte do demônio. E Jesus disse: todos os pecados podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo significa recusar a verdade de Deus. Significa fechar o coração para o Deus que bate à porta querendo entrar. Significa dizer que aquilo que Deus faz e quando Deus está agindo é na verdade uma ação do mal e não reconhecer a presença de Deus. E por que é que o Senhor nos alerta que nós devemos tomar cuidado com esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Que é a maior de todas as divisões que pode ocorrer num coração humano. Um coração humano dividido pela blasfêmia contra o Espírito Santo não pode mais ser curado por Deus. Porque coloca-se longe da graça de Deus, longe da força do amor de Deus, porque padece de soberba. A soberba que fez cair os primeiros pais, Adão e Eva, no livro do Gênesis, a soberba que acompanha os homens e as mulheres que ao longo da história enchem de si mesmo e, portanto, não dão espaço para Deus e não dão espaço para os outros, termina com a expulsão do coração de Deus e da ação do seu Espírito que quer nos mover. Deus nos livre de fechar os olhos para este caminho que nos conduz ao Pai. Deus nos livre de fechar os olhos para esta verdade que nos liberta. Deus nos livre de fechar a porta do nosso coração para essa vida que nos renova. Veio para os que eram seus, diz o Evangelho de João, veio como luz para iluminar os homens, mas os homens não o conheceram, preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Abramos o nosso coração para Cristo, caminho, verdade e vida e luz para os nossos corações.